Sabia que para poder superar os distúrbios de depressão, de ansiedade, de tensão que você sinta, tenha, é de fundamental importância entrar em contato com as próprias emoções? Sim, não tem outra saída para poder lidar com esses distúrbios. E o mosaico oferece desde sempre essa função, essa dinâmica de poder entrar em contato consigo mesma para saber depois lidar com esses conflitos emocionais e essa sensação de tensão, de ansiedade ou esse desativar da depressão, essa sensação ruim que a depressão gera. Sim, o mosaico possibilita esse contato. Mas por quê? Por que é plausível isso? Sim, é porque inicialmente, da maneira que você vai lidar com esse processo criativo, a forma como você vai fazendo também o trabalho artístico, não deixa de ser uma projeção de uma forma interna tua, de como você também lida com as situações e comportamentos externos. Não sei se deu para entender. A maneira como eu ajo e me comporto, desta vez observado na arte, é uma semelhança, é uma projeção, é uma maneira que você tem de lidar e se comportar com o ambiente externo também. Então, isso ocorre em qualquer comportamento e emoções, a tendência de projetarmos para fora. E outra coisa também que o mosaico favorece para esse trabalho com as emoções é a característica que ele tem material e construtiva. Dentro de todas as artes plásticas que temos, que são várias, né, o mosaico e sua característica, ela remete, ela age, ela trabalha com determinados canais internos teus, tá? Então, nesse momento, nessa característica de sólida que ela tem, porque são peças sólidas, e de construção, de reconstrução, né? De tecê-las quebradas e recolocadas, destruídas, montadas. Isso é um movimento, uma ação mental e emocional que o corpo e a pessoa está fazendo na ação de criar, de construir, no processo criativo do mosaico, é uma ação primordial para poder ter uma maior relação com o meio e poder se expressar, se colocar, né? Então veja que as artes é um meio do ser humano poder se expressar, poder falar, né? Então é uma necessidade que foi surgindo, que o ser humano foi desenvolvendo para poder tirar para fora, para poder fazer catarse, para poder eliminar, para poder materializar alguma coisa que está acontecendo dentro, alguma coisa, alguma emoção, que as emoções são geradas por pensamentos, ou pensamentos são gerados por emoções, né? Eu acredito que tem todo um movimento interno interrelacionado, onde uma emoção gera determinados pensamentos e os pensamentos ocorrem por situações externas que nos geram determinadas emoções, tá? Então, somos um movimento químico também. O ser humano, desde a nascença, desde suas origens, ele é desenvolvido, ele foi se desenvolvendo, a diferença dos animais, né? Inicialmente com o sistema reptiliano,
sistema límbico e depois surgindo o neocórtex, essa evolução ela foi estimulada muito por uma necessidade de ir atrás e criar e buscar e alimentar outras formas daquelas que já estavam. Então, o mesmo acontece com nossas emoções, com os nossos distúrbios, né? Com essas sensações que vamos tendo nessa andar da vida e nessa relação com o mundo, ele vai gerando emoções, situações ameaçadoras dentro da ansiedade, situações ameaçadoras, situações tristes dentro da depressão, são situações onde o ser humano, frente a essa situação, gera um pensamento, entra em contato com uma crença, né, trazida de seus ancestrais, e gera uma emoção, essa relação de situação com pensamento, crença, gerando uma emoção que vai trazer um comportamento. Então, esse movimento é primordial, acontece com todos nós e precisamos dar uma atenção para poder melhorar e ajustar nossos desequilíbrios estruturais, emocionais, mentais, físicos, tá? Então, eu acredito muito nessa inter-relação do corpo, da mente, da relação com o mundo, tá? E o mosaico, a arte, ela traz um meio para poder expressar, para poder materializar todo esse processo emocional e químico que ocorre dentro, tá? Que ocorre dentro da gente, que muito disso é inconsciente, e acredito que isso que o mosaico faz, o fazer o mosaico, ele te traz, ele te aproxima a uma tomada de consciência do que você está fazendo e como você está fazendo, tá? E como você fica nessa produção, tá? E esse exercício de observar-se, porque somos observadores de nós mesmos, assim do meio, esse exercício de observar-se para apropriar-se do que somos e depois, a partir disso, atuar no meio, esse movimento pode ser treinado com o mosaico, sim. Pode, acredito, porque ele tem essa característica de, inicialmente, você fica aberto mentalmente e emocionalmente, o pensamento e o coração aberto para uma criação, para um fazer, para um iniciar alguma ideia, tá? Então surge uma ideia de fazer, uma necessidade para fazer, daí depois você começa a trabalhar essa escolha de materiais para poder expressar aquilo que você está querendo, e aí na terceira fase é o fazer, é o produzir aquilo, materializar, para daí depois rejuntar e colocar no meio, tá? Na decoração, para venda, para presente, das diversas maneiras. Mas esse movimento, esse processo de criação, construção e depois de desapego, porque vai para algum outro lugar, ele ocorre também dentro de você, inconscientemente, com as tuas emoções e crenças, né? Ele vai mexer com tuas crenças, com ideias que você tinha inicialmente e depois vão sendo modificadas quando você se observa ao fazer, tá? Modifica sensações e opiniões sobre si, a estima, a autoestima é uma crença de si, é uma opinião, um amor hacia si,
um julgamento a si mesmo, e você começa a observar, à medida que vai fazendo, começa a observar o que sai, como você faz com mais amor, tá? Então, gera o mosaico e a arte gera um afeto, uma afetividade nessa produção. E essa afetividade, essa emoção, né, não deixa de ser uma emoção afetiva, ela depois retorna para si, é uma emoção interna que vai sendo ativada. Quando você produz, observa e vê e olha com mais afeto, isso já é uma projeção do que vai ocorrendo contigo dentro de si. Vai havendo uma apropriação mais afetiva de si mesmo, tá? Então, aí onde entra também a conexão do mosaico com o terapêutico, que daí, se você se encontra num estado de depressivo, né, em vez de chamá-lo de transtorno, né, se você se encontra num estado depressivo, num nível ainda palpável, sem ser ainda transtorno patológico, tá? E você está num grau de energia baixa, densa. Existe uma química do organismo onde ativa essa densidade, né? A serotonina e a noradrenalina, elas se reduzem, então começa a haver um baixo estímulo, seja do córtex pré-frontal, onde ajuda a pessoa a perder a motivação, se torna mais ineficiente, começa a ficar sem força, né? Então, há uma energia, há uma vibração, há uma química, há uma emoção interna que vai funcionando, onde vai puxando toda essa força para dentro, vai reduzindo tudo, seja a força, seja a serotonina, seja os neurotransmissores, seja o pensamento negativo, ele funciona mais, e isso faz com que você comece a se reduzir. O mosaico entra nesse momento para modificar esse mecanismo, modificar de uma forma subjetiva, né? De uma forma indireta. Isso que eu gosto também da arte terapia, que de uma forma subjetiva e indireta, até inconsciente, vai ocorrendo um movimento de reconstrução pessoal. Então, você começa a produzir, a criar, a buscar saídas, escolhas, alternativas para encaixe, para produção, para combinação de cores. É um exercício mental e emocional, né, que você começa a desenvolver, e isso automaticamente vai desconectando esses outros pensamentos, essa atenção constante, fixa numa determinada coisa, ela se desconecta e se orienta para outra. Você, em vez de evitar, você orienta para outro lado, e aquilo começa a ficar menos tenso, menos atento, perde a energia da atenção, você foca em outra coisa, e ao perder a energia ele vai se diluindo, né? Figura fundo, né? Aquilo que é figura é aquilo que o corpo vai prestar atenção. Se deixamos como fundo, ele fica no backstage. Então, daí você foca aqui. Esse exercício vai ajudar a você focar em coisas mais construtivas, mais ágeis, mais resolutivas, tá? E isso alimenta, ajuda na autoestima, começa a haver uma função química de novo mais ativadora, e você começa, a energia ela volta a alimentar-se, você vê as coisas mais colorido. O mosaico, esse exercício de tentativa e erro, e busca e criação, vai fortalecendo, tornando mais sólido aquilo que se perdia entre pensamentos negativos e crenças, né?